pessoal, tô aqui chegando no início da nossa carreira e aqui eu vou completar o nosso leque. 3 pontos altos e um ponto alto aqui para poder substituir as 3 correntes de separação. Agora eu vou fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer 3 correntes de separação e logo em seguida mais 3 pontos altos. Você deve estar pensando, agora ela vai fazer um leque completo? Na verdade, isso aqui é um leque duplo, uma parte de um leque duplo que eu só irei completar no final da carreira. Vamos aqui para os espaços e vamos fazer pontos altos em cada espaço, todos separados por uma corrente. 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o nosso ponto de repetição, ok? Aqui nós temos um leque duplo, ok? E eu vou mostrar para vocês como vai ser esse leque duplo para você dar continuidade ao trabalho. Vamos fazer aqui 3 pontos altos, 3 correntes de separação, 3 pontos altos novamente e mais 3 correntes de separação. Logo em seguida, 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar. Esse aqui é o nosso leque duplo. Pessoal, você vai fazer isso aqui por toda a volta do trabalho, entretanto com um detalhe. Você vai fazer essa repetição por 5 vezes. Você aqui está fazendo a primeira, depois dessa você vai fazer mais 4 repetições, ok? Mais 4 repetições iguais a essa aqui. Quando você terminar a quarta, a gente volta para mostrar um pequeno detalhe que a gente vai mudar e no próximo leque duplo, ok? Vai continuar fazendo isso aqui até você ter 5 repetições iguais a essa aqui. Nós já fizemos a primeira, falta mais 4. Vamos lá. Depois de 5 repetições concluídas, nós vamos aqui no leque seguinte, depois do quinto grupo de pontos altos espaçados, nós vamos fazer outro leque duplo, com a diferença de que ao invés do ponto alto convencional que a gente vinha fazendo, neste ponto, apenas neste ponto, nós vamos trabalhar com ponto alto duplo, porém fazendo a mesma coisa. 3 pontos altos duplos, 3 correntes de separação, 3 pontos altos duplos no mesmo lugar, mais 3 correntes de separação e repete os 3 pontos altos duplos. Ficando assim um leque duplo de pontos altos duplos. Olhem só o resultado. Agora, pessoal, você vai retomar o que você estava fazendo antes desse local, tá? Aqui, pessoal, eu vou chamar esse trecho aqui, que nós fizemos com ponto alto duplo, ponto de gancho. Como assim ponto de gancho? É porque é a partir daqui que nós iremos fazer o gancho daqui a pouco na nossa peça, ok? Sairá daqui o gancho. Então, nós trabalharemos sempre nesse local aqui de uma forma diferente, já preparando a peça para o gancho, mas é apenas nesse local. O resto a gente continua fazendo normalmente. Nós vamos aqui continuar fazendo os pontos altos espaçados e depois os leques duplos com ponto alto convencional, ok? Vamos lá até o fim da nossa carreira. Prontinho, nós estamos chegando aqui no comecinho da nossa carreira, onde nós fizemos aqui parte do leque duplo e agora nós vamos concluir. Vamos aqui no mesmo espaço e vamos fazer 2, 3 pontos altos, amores. 1, 2, 3. Vamos fazer agora o ponto alto na terceira corrente, contando de baixo para cima. Prontinho. Vamos agora subir para a nossa próxima carreira, fazendo 3 correntes e mais 2 pontos altos. Aqui, novamente, a gente volta a fazer um meio leque, tá? A metade de um leque. Aqui nós temos a metade de um leque. Sem corrente de separação, nós vamos aqui para o próximo leque e vamos fazer um leque completo. 3 pontos altos, 3 correntes de separação, tá, pessoal?
e mais 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar. Vamos vir agora nos espaços e aqui nós iremos fazer 5 pontos altos separados por uma corrente. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos aqui para o primeiro espaço e vamos fazer um leque. 3 pontos altos, 3 correntes de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Terminamos esse primeiro leque, vamos para o próximo espaço fazer mais um leque e observe que de um leque para outro não tem separação nenhuma, tá, pessoal? 3 pontos altos, 3 correntes de separação e 3 pontos altos no mesmo lugar. Olhem só. E nós vamos continuar fazendo isso até aquele ponto do gancho que eu mostrei ainda há pouco para vocês, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Já cheguei aqui no nosso ponto do gancho e o que eu vou fazer aqui é a mesma coisa que a gente vem fazendo, os 2 leques. Só que, novamente, eu vou substituir o ponto alto convencional pelo ponto alto duplo, ok? Vou fazer aqui 2 leques. Olhem só. Agora a gente retoma o nosso trabalho até o fim dessa carreira, fazendo como a gente havia fazendo antes do ponto gancho, com pontos altos convencionais. Vamos lá. Pronto, meninas, já encerrei aqui a carreira e vamos começar uma nova carreira. Vou fazer aqui 3 correntes para subir, 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui é aquele já tradicional metade de leque que a gente sempre começa fazendo a carreira. Vou fazer 3 correntes de separação. Vou para o próximo leque e vou fazer aqui um leque completo. Olhem só, aqui nós vamos ter um leque completo, vamos fazer 3 correntes de separação e vamos fazer um leque completo também. Aí a gente vem aqui para as separações e começa a fazer os pontos altos separados por uma corrente. 2, 3 e 4. 4 pontos altos espaçados. Vamos aqui para os leques e vamos fazer o primeiro leque, 3 correntes e o nosso segundo leque aqui. Aqui, pessoal, olhem só. Esse aqui é o nosso novo ponto de repetição do trabalho. Um leque inteiro, 3 correntes de separação, um leque inteiro e os 4 pontos altos espaçados. Você vai fazer isso até você chegar lá no nosso ponto de gancho, ok? Quando você chegar no nosso ponto de gancho, a gente volta para dar continuidade. Vamos lá. Bem, pessoal, agora nós estamos aqui no nosso ponto do gancho, onde nós estamos usando ponto alto duplo ao invés do ponto alto convencional. E o que nós vamos fazer aqui? Fizemos os 4 pontos altos espaçados e no primeiro leque feito com ponto alto duplo, você vai fazer outro leque. Entretanto, você vai fazer o leque convencional, ok, pessoal? 3 pontos altos simples mesmo, 3 correntes de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Ao contrário dos outros pontos que nós estávamos fazendo 3 correntes de separação, nós não vamos fazer correntes de separação. Nós vamos vir aqui, olhem só, nesse espaço entre um leque e outro, e vamos fazer outro leque. Só que este leque nós vamos fazer com pontos altos duplos. Aí a gente vem fazendo 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3. 3 correntes de separação e mais 3 pontos altos duplos, tudo no mesmo lugar. Como eu já expliquei, esse ponto aqui vai ser onde nós iremos, daqui a pouco, fazer o gancho da peça. Então, por isso, ele precisa crescer mais rápido do que as outras partes. Aqui, agora nós vamos para o próximo leque, que, eu repito, foi feito com ponto alto duplo, mas nele nós vamos fazer um ponto alto convencional, ou seja, feita com ponto alto simples mesmo. Então, pessoal, apenas esse leque do meio continuou sendo feito com um ponto alto duplo, ok? Terminando esse leque que nós estamos fazendo agora, nós vamos voltar
para o trabalho normal, fazendo aqui os 4 pontos altos espaçados por uma corrente e voltando a fazer os leques sobre leque, ok? Até o fim dessa carreira. Vamos lá, vamos dar continuidade. Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso trabalho. Novamente eu já encerrei aqui a carreira e já dei início à metade de um leque que a gente inicia todas as carreiras. Fazendo os 3 pontos altos, a metade desse leque, eu vou vir aqui nessas 3 correntes, as 3 correntes de separação, na segunda e vou fazer um V, fazendo um ponto alto, 3 correntes de separação e um ponto alto no mesmo lugar. Olhem só. Vou para o próximo leque e repito o leque. Olhem só. Vou agora aqui para os pontos altos e vou colocar um ponto alto para cada espaço. Dessa vez nós vamos colocar apenas 3 pontos altos. 3 pontos altos. E esse aqui, pessoal, é o nosso ponto de repetição. Nós vamos repetir isso aqui até a gente chegar lá no ponto do gancho, onde nós temos sempre uma modificação. Vamos voltar aqui para o leque, vamos fazer leque sobre leque. Depois da gente fazer esse leque, a gente vai vir lá naquelas 3 correntezinhas de separação, na segunda, e vamos fazer um V, um ponto alto, 3 correntes de separação e outro ponto alto no mesmo lugar. Aí a gente retoma o outro leque e fazemos isso até a gente chegar no ponto do gancho. Vamos lá. Chegamos aqui no ponto do gancho, olhem só. Esse aqui foi o único leque na carreira anterior que foi feito com um ponto alto duplo. Aqui eu já repeti o leque convencional sobre o leque convencional. Aqui eu venho para dentro do leque feito com ponto alto duplo e vou fazer um leque duplo feito com ponto alto duplo. Olhem só, nós já fizemos isso aqui. Com ponto alto duplo eu faço 3 pontos altos duplos, 2, 3 correntes, mais 3 pontos altos duplos, 2, 1, 2, 3, mais 3 correntes e mais 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3. Esse aqui é o nosso novo ponto do gancho. Vou vir aqui para o próximo leque convencional e vou fazer outro leque convencional. E assim eu termino a carreira fazendo o que a gente já vinha fazendo antes do ponto do gancho, ok? Vamos lá terminar essa carreira. Pronto, pessoal, já encerramos mais uma carreira, já demos início aqui a outra com a metade de um leque e sem separação nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos vir para dentro do leque e vamos fazer 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos. Vamos para o próximo leque e vamos repetir o leque. Olhem só. Vamos aqui para os espaços e vamos fazer 2 pontos altos espaçados. Uma corrente de separação, outro ponto alto. Aí, pessoal, a gente tem aqui o nosso ponto de repetição. Vamos vir aqui para o próximo leque, vamos fazer leque sobre leque. Terminando esse leque, nós vamos para o próximo V, olhem só, e vamos fazer 10 pontos altos. E assim a gente vai continuando o nosso trabalho até a gente chegar lá no ponto do gancho. Enquanto a gente não chega no ponto do gancho, é isso que a gente faz, ok? Vamos lá.
Pronto, meninas, olhem só, nós já estamos chegando aqui no ponto do gancho, já fiz o primeiro leque logo depois dos 2 pontos altos espaçados, e o que eu vou fazer aqui eu tenho aquele leque duplo que foi feito com pontos altos duplos na carreira anterior, olhem só. E o que eu vou fazer sobre ele? Vou fazer no primeiro espaço um leque completo com um ponto alto duplo e sem separação eu passo para o outro espaço e repito o leque completo feito com um ponto alto duplo. O trabalho vai ficar dessa forma, esse trecho. Agora, depois de fazer os 2 leques em pontos altos duplos, nós vamos seguir com o trabalho. Vamos fazer aqui um leque convencional nesse próximo espaço e a gente segue fazendo os 2 pontos altos separados por uma corrente e vamos dar continuidade ao que a gente estava fazendo antes de chegar ao ponto de gancho, isso até o fim da carreira, ok? Vamos lá, até começarmos a nossa próxima carreira. Bem, assim nós já encerramos essa carreira e já demos início aqui a uma nova carreira fazendo a metade de um leque. Nós temos aqui os 10 pontos altos que foram feitos juntos. Vamos fazer aqui no primeiro ponto um ponto alto, vamos fazer uma correntinha de separação, vamos para o segundo ponto e vamos fazer outro ponto alto, mais uma correntinha de separação. O que nós vamos fazer aqui é colocar um ponto alto para cada ponto alto da base, entretanto, espaçando eles com uma correntinha, o que vai nos dar 10 pontos altos separados por uma corrente. Olhem só, se na base nós tínhamos 10 pontos altos, agora nós vamos continuar com 10 pontos altos, já que nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto da base, entretanto, sempre fazendo uma correntinha de separação antes de fazer o próximo ponto alto. E quando a gente faz o último ponto alto, a gente não precisa mais fazer corrente de separação. Olha só como ficou. Nós vamos aqui para o próximo leque e vamos fazer um outro leque. Pessoal, a gente veio fazendo aqui nas nossas últimas carreiras o ponto de gancho. Esse ponto de gancho, ele é para a parte de trás da nossa peça. Nessa nossa nova carreira, nós vamos começar a fazer o segundo ponto de gancho, que é o gancho da nossa frente, da frente da nossa peça. Olhem só, aqui nós temos um espaço, cabe um único ponto alto. Vamos para o próximo, vamos fazer outro leque. Ou seja, nós vamos a partir de agora ter 2 pontos de gancho, aquele que a gente já conhece e um novo ponto que nós vamos abrir agora. Vou fazer aqui, concluir esse ponto alto. E olhem só, aqui nós iremos fazer o nosso novo ponto de gancho. Vamos fazer aqui o ponto alto no primeiro ponto, aqui é aquele grupo de 10, pessoal. Vamos fazer o primeiro ponto alto, vamos fazer uma correntinha. Vamos para o segundo, fazer o segundo ponto alto, uma correntinha. Vamos fazer o terceiro ponto alto, outra correntinha. Vamos fazer o quarto ponto alto. E agora, nós vamos fazer 3 pontos altos duplos aqui, pessoal. Olha só, no quinto ponto alto da base. Vamos fazer 3 pontos altos duplos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Vamos fazer 3 correntes de separação. Vamos para o sexto ponto da base. Olhem só, nós não vamos colocar junto aos 3 últimos pontos altos duplos. Nós vamos para o próximo ponto e vamos fazer mais 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3. Aí nós vamos para o próximo ponto e vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, outro ponto alto. Uma correntinha de separação, outro ponto alto. Uma correntinha de separação e outro ponto alto. Pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, vamos voltar lá para o começo dessa carreira. Esse aqui, pessoal, é o nosso ponto de repetição. É isso aqui que nós iremos fazer por toda a volta do trabalho, com exceção dos 2 pontos de gancho, o ponto de trás, que a gente já conhece, e o ponto da frente, que eu acabei de fazer com vocês. Fora esses 2 trechos, é isso aqui que você irá fazer por toda a volta do trabalho. Um leque, 10 pontos altos espaçados por uma corrente, outro leque e um ponto alto. Vamos continuar aqui, vamos fazer aqui um leque,
Essa aqui ainda faz parte do trecho do gancho. Terminou esse leque, nós vamos fazer um ponto alto. E a partir daqui, a gente começa a nossa repetição, ok? Aí a gente começa a nossa repetição fazendo aqui exatamente como nós fizemos aqui no começo. Lembrando, a gente só não vai fazer dessa forma nos 2 pontos de gancho. Como nós já fizemos aqui um ponto de gancho, nós vamos seguir dessa forma até a gente chegar no próximo ponto de gancho, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Encerramos a carreira, já iniciamos outra e aqui eu já fiz a repetição dessa nossa nova carreira. Eu fiz logo porque não tem nada demais, não tem nada que a gente já não saiba fazer. Vamos começar aqui com o leque, na verdade a gente inicia com a metade dele. Vamos fazer aqui os pontos altos espaçados sobre os espaços da carreira anterior. Isso aqui eu já mostrei muito, você deve saber. E aqui a gente fez um leque. Aqui, em seguida, nós temos aqui o ponto alto da carreira anterior, nós vamos passar por cima desse ponto alto, vamos diretamente para o outro leque e vamos fazer outro leque. Pronto! Aqui nós chegamos no ponto de gancho da parte da frente do trabalho, que é o segundo ponto de gancho que nós começamos a fazer nesse trabalho. Olhem só, vamos vir aqui no primeiro espaço, vamos fazer um ponto alto, uma corrente de separação, no segundo espaço a gente faz outro ponto alto, mais uma corrente de separação, no espaço seguinte outro ponto alto, uma corrente de separação, logo depois desse ponto alto aqui, entre esse ponto alto e esse primeiro ponto alto duplo, a gente faz outro ponto alto. Vamos agora fazer um leque duplo feito com pontos altos duplos, olhem só, vamos fazer aqui 3 pontos altos. E você vai fazer o leque duplo com ponto alto duplo da maneira que a gente já fez aqui várias vezes, tá? 3 pontos altos duplos, 3 correntes, 3 pontos altos duplos, 3 correntes e 3 pontos altos duplos, ficando da seguinte forma. Pronto. Depois de fazer os pontos altos duplos, nós vamos descer aqui novamente, fazendo os pontos altos espaçados. Vamos pular aqui esses 3 pontos altos duplos. Vamos aqui logo depois do terceiro e vamos fazer o ponto alto, uma corrente de separação, vamos para o próximo espaço fazer outro ponto alto, mais uma corrente de separação, mais um ponto alto, mais uma corrente de separação, mais um ponto alto. Vamos aqui para o próximo leque fazer outro leque. Olhem só. E agora nós vamos dar início à repetição, aquela repetição lá do começo da carreira, essa aqui, olhem só. Nós vamos começar a repetir tudo isso aqui novamente. Vamos aqui pular desse ponto, passar para o próximo leque e assim a gente dá continuidade até o próximo ponto de gancho. Vamos lá. Pronto, pessoal, eu fiz aqui nossa última repetição antes do gancho, que é aquele gancho de trás, o gancho que a gente já vem fazendo no trabalho há um tempo. Depois dessa repetição, eu fiz 2 leques, nos leques de baixo, olhem só. Aqui são leques convencionais, feito com ponto alto simples. E aqui eu tenho um leque feito com ponto alto duplo, nós vamos trabalhar sobre ele agora. Vou fazer aqui 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3. Vou fazer 3 correntes e mais 2 pontos altos duplos, só 2 mesmo, tá? Sendo que o segundo ponto alto duplo eu vou parar quando tiver 2 alças na agulha, igual está aqui agora, ok? Então, o que eu vou fazer? Pessoal, põe a sua peça na mesa, arrume, deixe ela bem arrumadinha, porque agora é hora de unir os 2 ganchos. O primeiro que você fez, que foi esse aqui que você já tá fazendo há um tempo, e o segundo que você começou a fazer há pouco tempo, tá? Então, parou bem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o gancho que está aqui na frente. Desenrolem, tá, pessoal? Para não prender enrolado. Olha só, esse aqui é o segundo gancho que a gente fez. Ele foi feito com um leque duplo, feito com 3 pontos altos. Vamos vir aqui nesse grupo de 3 pontos altos do meio, olhem só. Aqui eu tenho 3 pontos altos duplos, 3 pontos altos duplos, 3 pontos altos duplos. Vamos vir para esse grupo de 3 do meio e vamos vir para esse ponto alto duplo do meio. Olhem só. Vou colocar a agulha nesse ponto,
vou puxar o fio e vou passar por dentro das duas alças que estão na agulha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para o leque que eu já estava trabalhando e vou fazer mais um ponto alto duplo. Vou fazer 3 correntes e vou fazer mais 3 pontos altos duplos aqui no mesmo lugar. O que eu tô fazendo aqui é mais um leque duplo feito com ponto alto duplo. Terminando essa parte, eu vou descer aqui novamente fazendo leque sobre leque, leque sobre leque. Vou pular aqui nesse espaço aqui, esse ponto alto aqui não vou fazer mais, vou pular diretamente para cá e vou começar as repetições até encerrar essa carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, já fechei a carreira e eu tô aqui com o trabalho um pouco aberto na parte de baixo, porque eu quero mostrar para vocês o seguinte: à medida que nós fechamos o canto, agora nós temos duas pernas. Olhem só, o nosso shortinho já está ganhando forma. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar uma perna de cada vez. Por quantas carreiras? Por quantas carreiras você quiser. Olhem só. Eu já fiz aqui, já comecei fazendo o nosso novo ponto de repetição, que é um ponto de repetição que nós já fizemos no trabalho. Começamos aqui com 3 pontos altos, fizemos um ponto alto para cada espaço e mais 3 pontos altos. A gente não fez aqui leque. E o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma corrente de separação, vamos passar para o próximo leque, onde novamente nós vamos fazer apenas 3 pontos altos. Aqui em seguida, nós temos aqui os espaços, só que nós também temos o gancho, nós estamos chegando bem pertinho do gancho. Olha só como nós vamos trabalhar aqui. Vamos para o primeiro espaço e vamos fazer um ponto alto, uma corrente de separação, no segundo espaço, outro ponto alto, uma corrente de separação, terceiro espaço, outro ponto alto, uma corrente de separação. Aqui a gente tem o espaço entre o ponto alto e o ponto alto duplo aqui. Vamos fazer outro ponto alto. Olhem, observem aqui. Aqui nós temos um espaço daquele leque duplo que a gente fez. E nesse espaço nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Observe que nós vamos trabalhar uma perna de cada vez. Então, na hora de passar perto dessa união, prestem bem atenção para você não pegar caminho errado, tá? Você precisa voltar para cá, para ir de encontro onde nós iniciamos essa carreira. Então, eu vou vir aqui, nessa outra perna, vou fazer uma corrente de separação e vou fazer novamente 3 pontos altos. Aqui em seguida, eu tenho 3 leques. Eu vou fazer dentro desses 2 primeiros leques normalmente, tá? Vou seguir fazendo leques sobre eles. Sem separação nenhuma, eu vou vir para o primeiro leque e vou fazer um leque. E depois eu faço outro leque aqui, deixando o trabalho dessa forma. Olha só. São os únicos 2 lugares da perna que terá leque completo, tá? Agora a gente volta aqui e vamos nesse leque. Como esse leque ele faz parte da repetição, então nele nós não vamos fazer leque, nós vamos fazer 3 pontos altos. Vamos passar para cá para os espaços e vamos fazer os pontos altos. Uma corrente de separação. Pronto, pessoal, aqui eu encerrei a nossa carreira e eu vou parar a perna por aqui, vou fazer apenas um acabamento. Como eu disse ainda há pouco, a quantidade de carreiras, quem vai decidir é você, já que há pessoas que gostam mais comprido, outros gostam mais curtinho. Para continuar, pessoal, é só seguindo a lógica do trabalho de tudo que a gente já veio fazendo por aqui, tá? Só isso. Como eu não vou mais fazer, eu vou fazer o nosso acabamento. Eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Olhem só. Aqui eu tenho 3 pontos altos, eu fiz 3 pontos baixos. Aqui eu tenho um ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho uma corrente de separação, vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho outro ponto alto, então eu faço outro ponto baixo. Ou seja, onde tiver corrente de separação, eu faço um ponto baixo. Seja lá para quantas correntes for. Se tiver 5 correntes, são 5 pontos baixos. Se tiver 3 correntes, são 3 pontos baixos e assim vai. E onde tem ponto alto, eu também faço ponto baixo, ok? É sempre um ponto baixo para cada ponto por toda a nossa volta. Vamos lá. Pronto, já fiz ponto baixo por toda a volta do nosso trabalho e agora eu vou para a segunda e última parte do nosso acabamento,
que é fazer as ondinhas. Vou fazer 3 correntes para subir, vou vir no mesmo ponto fazer um ponto alto e vou baixar esse ponto alto de modo que eu faça um ponto baixo onde ele parar. Olhem só. Vou repetir. Agora, como eu vou sair de um ponto baixo, eu vou fazer apenas 2 pontos altos. Volto no mesmo ponto e faço outro ponto alto. Baixo, e onde ele parar eu faço um ponto baixo. Olhem só. Se você quiser uma ondinha mais evidente, você pode fazer 3, 4 pontos altos, enfim. Quanto mais pontos altos você põe juntos, mais evidente a ondinha vai ficar. Vamos fazer 2 correntes, um ponto alto no mesmo lugar e vamos descer para prender com um ponto baixo. Olhem só. E esse aqui vai ser o nosso acabamento da perna por toda a volta. Quando nós terminarmos, nós vamos arrematar e vamos passar para outra perna, onde nós iremos fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma única carreira a mais, vou fazer uma carreirinha de ponto baixo e a carreira de ondinha. Você faça quantas carreiras você achar que é necessário, ok? Quando nós terminarmos as 2 pernas, a gente volta para ver como está o trabalho. Pronto, pessoal, agora a gente já terminou a parte de baixo da nossa peça. Vamos voltar à parte de cima para poder fazer o acabamento, para poder fazer o feixe daqui da parte de cima do nosso short. No começo desse vídeo, quando a gente ainda estava na etapa do bojo, eu mostrei para vocês como fazer o cordão que vinha do bojo com os terminais. Como eu disse, esses terminais é opcional. Se você quiser, você pode substituí-lo pelo aquele de metal que a gente compra em Amarim, ou simplesmente não botar terminal algum. É apenas uma sugestão. Eu estou falando dele novamente porque, novamente, nós vamos precisar dele. E eu não vou mostrar como se faz, só lembrando para vocês que eu já mostrei, ok? Então, a gente vou virar aqui para vocês verem que eu fiz um cordãozinho com o terminal, pegando a última carreirinha do bojo, quando a gente vem do bojo. Isso aqui é a última carreirinha quando a gente vem do bojo, antes de começar a parte do short. Como vocês podem ver que o cordão está preso, olhem só. Aqui estamos vindo do bojo, aqui é a última carreira, aqui já é a parte do short, ok? Nós prendemos esse cordão aqui, que vou mostrar pra vocês. Olhem só, e na pontinha dele tá o terminal. Nesse caso aqui, o que foi que eu fiz? Eu prendi aqui, fiz um cordão. Esse cordão aqui desse lado tem mais ou menos 85 centímetros. E na ponta eu fiz o terminal. Nesse caso, quando eu terminei de fazer o terminal, eu arrematei o fio. Eu não voltei fazendo ponto baixíssimo ou ponto baixo, para que o nosso cordão não ficasse tão grosso, tá? Esse caso aqui, ele não precisa ficar tão grosso. O nosso fio, ele já dá a espessura, uma espessura legal para essa parte do trabalho. Então, ele não precisa ficar tão grosso, por isso eu deixei apenas o cordão de corrente. Desse lado aqui, eu fiz 85 centímetros. Aí, eu fui no outro lado, na mesma direção, olhem só, do outro lado, na mesma direção, e fiz a mesma coisa. Entretanto, esse cordão aqui, eu fiz menor. Esse aqui tem 35 centímetros aproximadamente. Aí você me pergunta, mas por que que um tem 85 e o outro tem 35? Porque o meu objetivo, vou levantar aqui pra vocês, o meu objetivo é que o grande dê a volta por trás e venha amarrar aqui do lado, olhem só. A gente deu o lacinho aqui do lado e ele fica com o nó aqui do lado da peça, certo? Por isso, um ficou maior do que o outro. Esse nó ficou meio tortinho, ficou uma ponta maior do que a outra, mas a gente acerta depois. Você também tem como opção fazer os 2 cadastros do mesmo tamanho para amarrar aqui atrás. Eu não quis fazer dessa forma porque a gente já vai ter o laço das costas, para não ficar um laço em cima do outro. Mas se você preferir, é uma opção. A terceira opção e a opção que eu costumo mais usar é a do elástico. Ao invés de fazer cadastro, você coloca elástico. E como você faz? Você prende o elástico no mesmo lugar. Prende o elástico, costura o elástico aqui, passa por trás, costura do outro lado, ok? Eu quis fazer diferente porque eu quis dar para vocês uma opção de cadastro, uma opção que não envolvesse elástico, tá? Então, essas são as sugestões que eu tenho que dar para vocês. Fizemos o cadastro, já está preso o cadastro, ok? Eu posso desatar, não tem problema nenhum. Eu vou tirar da peça, eu vou tirar do manequim, porque agora a gente vai prender esse cadastro na parte de baixo, ok? Mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer isso.
eu vou vir aqui na mesma carreira onde eu amarrei o nosso cordão, vou aqui na parte de cima dessa carreira, bem no início do ponto, e vou prender novamente o barroco natural nele. Prender com um ponto baixíssimo. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto da base, só que com um detalhe, vou fazer isso envolvendo esse cordão. Da seguinte forma, vou laçar a agulha no fio, vou passar pela frente do cordão. Aqui eu tenho uma corrente, então eu vou fazer um ponto alto para essa corrente. Laço o fio por trás do cordão e puxo. Aqui eu faço um ponto alto normalmente. Aqui eu tenho um ponto alto, então eu vou fazer aqui sobre ele outro ponto alto, passando com a agulha pela frente do cordão, laçando por trás e puxando. Onde tem corrente, eu faço um ponto alto. Onde tem ponto alto, eu faço outro ponto alto. Sempre deixando o cordão por dentro. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 correntes, então eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui eu tenho leque, o leque está numa corrente, eu vou fazer um ponto alto pegando essa mesma corrente. E observem que o cordão não está aparecendo aqui e também não está aparecendo atrás, ele está por dentro dos pontos altos. Eu vou seguir dessa forma, olhem só, aqui novamente eu tenho 3 correntes, novamente eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui eu tenho o V está sobre uma corrente, eu vou fazer outro ponto alto. E assim, pessoal, eu vou trabalhando até eu chegar no último V dessa carreira, até eu chegar no último V antes do nosso cordão seguinte. Olhem só. Eu vou fazendo, sempre segurando esse cordão, até eu chegar mais ou menos aqui. Olhem só. Aqui tem o outro bojo, aqui tem o nosso próximo cordão, e esse bem aqui é o último V antes da gente chegar no cordão, ok? Eu vou parar mais ou menos nessa direção de fazer os pontos altos. Quando eu chegar aqui, a gente volta, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Chegamos aqui no último V antes do próximo nó. Olhem só, o último V. Pessoal, isso aqui é só uma sugestão de local, tá? Que você vai deixar o laço. Mas você precisa avaliar o seu trabalho para você ter a sua própria conclusão. Se aqui mesmo tá bom, se você quer do outro lado. E outra coisa, se você tiver feito com o elástico ao invés do cadarço, é a mesma coisa. Você vai cobrir o elástico do jeito que a gente está cobrindo o cadarço. A diferença é que com o elástico você não vai precisar colocar 2 laços para fazer o laço. Você vai colocar um cadarço de ponta a ponta e pronto, ok? Aqui, o que nós vamos fazer agora? Vamos deixar esse cadarço que veio com a gente, nós não vamos mais cobrir ele. Eu vou vir aqui no ponto seguinte e vou fazer um ponto alto, um pontinho tá bom, um ponto alto. E agora eu vou pegar o próximo cadarço, o cadarço da frente, e vou continuar fazendo ponto alto, só que dessa vez envolvendo o cadarço seguinte, ok? E eu vou fazer isso até eu chegar lá no final dessa carreirinha, lá na outra ponta, onde nós prendemos esse cadarço que nós estamos envolvendo a partir de agora, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, já tô chegando bem aqui, próximo do encerramento da carreira, aqui onde o nó está preso, olhem só, vou vir aqui em cima e vou prender com um ponto baixíssimo. Pronto. Daqui a pouco eu vou vestir para você entender o que foi feito, tá? Agora nós vamos fazer o acabamento de ondinha, o mesmo acabamento que a gente fez na barra do nosso shortinho, por toda a peça. Vou aqui mesmo de onde eu estou fazer 3 correntes para subir. No mesmo ponto eu vou fazer um ponto alto. Aí eu vou deitar para ver onde para. Onde parar eu faço outro ponto baixo. Agora eu faço 2 correntes, a partir de agora a gente sai de 2 correntes, já que o ponto baixo tem a altura de uma corrente. No mesmo ponto a gente faz um ponto alto, desce novamente e prende com um ponto baixo. E a gente vai fazer isso por todo o trabalho. Eu vou fazer isso aqui até eu chegar mais ou menos aqui, para você ver como a gente vai fazer quando a gente chegar aqui nas alças, ok? Vamos lá. Bem, pessoal, olhem só, já cheguei aqui bem próximo da alça, ok? Vou colocar essa alça para trás e vou fazer a ondinha por cima, ok? Vou vir aqui para o próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte, essa alcinha ela vai ficar
para trás. Então, você precisa observar como está o seu trabalho. Ela precisa estar com a frente voltada para você, tá? E aí, você recomeça, faz 2 correntes, um ponto alto no mesmo lugar e baixa aqui onde parar, você faz outro ponto baixo. E aí, você recomeça a alcinha, ok? Vou fazer agora até chegar aqui no topo, para você ver como a gente vai fazer nessa passada aqui, nessa troca de sobe e desce. Pronto, cheguei aqui bem no topo do nosso bojo, vou aqui no próximo ponto e vou fazer apenas um ponto baixo, já que não cabe mais uma ondinha. Vou aqui passar na frente do cordão, vou pro ponto seguinte e vou fazer outro ponto baixo. Agora eu recomeço novamente, fazer 3 correntes, aliás, 2 correntes, perdão, e um ponto alto no mesmo lugar. Desço para fazer a ondinha. Olhem só. E aí, pessoal, eu vou descer fazendo a ondinha. Cheguei aqui na alça e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a alça do outro lado. Coloco para baixo e passo na frente. Coloco para baixo e passo na frente. E vou fazer isso por toda a volta. Olhem só, desço aqui fazendo as ondinhas. Vou passar aqui embaixo, fazendo a curva, subo novamente para o próximo bojo, onde eu vou repetir a mesma coisa, tá? Chegando aqui na parte de trás, onde tem os pontos altos, eu vou fazer a mesma coisa. E vou fazer isso até eu encontrar aqui onde eu comecei a fazer as ondinhas, na nossa primeira ondinha. Aí a gente arremata o trabalho. Vamos lá. Terminamos aqui de fazer o acabamento por toda a peça e agora a gente vai, já chegando nos finais do nosso trabalho, a gente vai preparar um pedacinho para cá, para a parte do busto. Nós vamos começar fazendo 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Na 4ª corrente, nós vamos fazer o terminal, aquele terminalzinho que nós já fizemos aqui por várias vezes, ok? Vamos lá, vamos deixar o terminal pronto. Pronto, pessoal, olhem só, terminamos. E agora nós vamos fazer correntes. Nós vamos fazer aqui mais ou menos 80, 90 centímetros de correntes, ok? Ou o tamanho que você quiser, que você achar necessário. Vamos lá, vamos fazer essas 80 ou 90 centímetros de corrente. Pronto, pessoal, olhem só. Terminamos, quer dizer, terminamos não, nós ainda vamos terminar o nosso cadastro. Fizemos aqui um dos terminais e fizemos aqui um cordão com aproximadamente 80 centímetros, certo? O que que nós vamos fazer agora? Nós também vamos fazer um terminal desse lado. Só que antes de fazer o terminal desse lado, nós vamos colocar o cadacinho na nossa peça. Você deve lembrar que a gente fez aqui 4 alças de cada lado do bojo. Você vai vir, olhem só. Observe que eu não arrematei o fio, ele ainda está vindo do novelo, ok? Você vai vir aqui no primeiro cadastro de cima para baixo e vai puxar, colocando a agulha de trás para frente. Puxar essa alcinha do nosso cadastro, olhem só. Puxa para que fique mais ou menos, sei lá, aqui tem mais ou menos uns 20 centímetros de cadastro para fora. Uns 17 centímetros tá bom, de cadastro para fora. Se você quiser maior, não tem problema. Vamos colocar aqui no cadastro. Se for o caso, você pode fazer até mais, já uma vez que ainda estamos com o fio do novelo, tá? Certo, colocamos aqui. Agora nós vamos pro outro cadastro. Aqui nós temos a primeira alça, mas nós vamos aqui para a segunda alça, olhem só. Pulei a primeira e vim para a segunda. Vou aqui agora de frente para trás buscar a alça. Olhem só. Deixa eu puxar aqui, senão vai dar um nó. Certo. Vou voltar aqui para esse lado. Vou pular a primeira alça livre e vou para a segunda também entrar de frente para trás com a agulha, olhem só. Apenas aquele da frente que eu fui buscar de trás para frente. Novamente eu vou voltar para o próximo lado, vou pular o primeiro cadastro livre, contando de cima para baixo, e no cadastro seguinte, nós vamos novamente buscar
de frente para trás a nossa alça. Certo, pessoal? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou voltar lá pra cima. Vou voltar pegando as alças que eu deixei pra trás. Vou vir aqui novamente de frente pra trás. Olha só, vou passar pro outro lado na alça que está na mesma direção. Na primeira alça de baixo pra cima. Novamente colocando a agulha de frente pra trás e puxar. Vou vir agora para o outro lado, para a primeira alça livre, e vou novamente puxar de frente para trás a nossa alça. Vou para o outro lado fazer a mesma coisa. Certo? E agora eu vou para a última que está faltando e repetir o nosso processo. Aí você vai arrumar o cadastro, deixar do tamanho que você quer. Se você tiver um manequim e quiser vestir no manequim, melhor ainda. Eu fiz aqui em cima da mesa porque, por causa do meu espaço funcional, que é pequeno, não teria como colocar o manequim para você ver na íntegra. Certo? Aí o que você vai fazer? Eu vou puxar aqui o fio que tá vindo do novelo, tá? E o que eu vou fazer? Pra mim, tá bom o laço. Não precisa de maior, pra mim tá bom. Se você quiser maior, você pode fazer. Agora eu vou vir aqui e vou fazer o outro terminal. Vou pular as 3 primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha e na quarta eu faço o terminal que você já conhece. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Já arrematei o fio. Fiz o terminal e cortei o fio que tá no novelo. Agora é só puxar ele para que ele saia do trabalho. Pronto. Olhem só. Aí você arruma do jeito que você quer esse cadastro, tá, pessoal? Depois você já arrumem aqui as duas pontas para que elas fiquem certinhas. Enfim, agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos cruzar esses dois cadastros que vem do bojo nas costas. Vou virar a peça. Olha só. Esse cadastro aqui, que está vindo deste lado, eu vou vir pro outro lado, olhem só. Entrando de um lado pro outro. Como a nossa alça a gente fez com 10 correntes, o terminal passa tranquilamente, olhem só. E vou fazer a mesma coisa com a outra alça. Venho aqui para essa alcinha maior e passo o terminal por dentro dela. Então, pessoal, esse é o resultado do nosso trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like nesse vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.